Vamos iniciar a nossa aula de história? Para isso, vocês vão pegar para mim o livro de classe e vão abrir lá na página 3, que é o início do capítulo de história, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre fontes históricas. Eu quero que vocês olhem essa imagem que está aqui. Nela vocês vão perceber que tem duas crianças. Uma que está ouvindo um gramofone e o outro que está ouvindo um celular. Está ouvindo música no celular. Os dois estão ouvindo música, mas um está ouvindo num objeto que a gente não utiliza mais, não com tanta frequência, né? Utiliza em ocasiões especiais, que é um gramofone, e um menininho está usando num objeto que a gente usa muito para ouvir música, que é o celular, tá bom? Neste capítulo, você vai estudar formas de conhecer as histórias do passado. Será que objetos e imagens nos ajudam a conhecer melhor a nossa história e a história da nossa família? Observe essa ilustração e descubra um exemplo de documentos que podem contar uma história. Olha, nessa ilustração, a gente tem os objetos que é o celular e o gramofone, a gente tem fotos, tá, de família que também contam história, a gente tem os próprios móveis que contam história e revistas e jornais na mesa que também são fontes históricas. Converse com o professor e os colegas a respeito das pessoas e dos objetos representados nessa imagem da página anterior. O que as pessoas representadas estavam fazendo? Elas estavam ouvindo música. Entre os objetos ilustrados, circule os que podem ajudar a descobrir a história. O que vocês vão circular para mim? Os móveis, as fotos e os objetos. Só as crianças que não, viu, gente? O restante tudo dá para a gente descobrir a história. Por exemplo, a gente sabe como viviam os homens lá no tempo que eles moravam nas cavernas, de observar os objetos e os lugares onde eles viveram, tá? Então, isso é uma forma de contar a história. A gente chama isso de fontes históricas. Os objetos que você identificou no item anterior contam a mesma história, a história da mesma maneira? Não, né? Cada um foi construído numa época diferente e podem conter fotos de pessoas diferentes. O que são fontes históricas? Nós vamos ler esse texto. O legal seria se vocês dessem uma pausa e lessem antes da professora, para só depois acompanhar a leitura da professora. Conforme o tempo passa, produzimos lembranças dos momentos que vivenciamos. Veja os exemplos: férias no campus, filmes assistidos no cinema. Muitas vezes esses momentos são registrados por meio de fotografia, em um diário ou um vídeo. Assim podemos resgatar lembranças toda vez que observamos esse tipo de fonte. Por exemplo, isso a gente já trabalhou com a linha do tempo. Um exemplo de saber como é que era a sua vida há 6 anos atrás é você olhando fotos. Vocês, há 6 anos atrás, tinham 1 ano e estavam aprendendo a andar, aprendendo a comer, aprendendo a falar. Por isso, as fotos contam histórias, os vídeos contam histórias, tá bom? Vamos lá para a atividade? Vocês vão colocar lá na página 5 agora. Olha, vou mostrar uma foto para vocês e eu quero que vocês observem bem essa foto para a gente poder responder. É a foto de um lugar, tá bom? De um lugar muito antigo. Se eu não me engano, é 1942. Deixa a tia ver. Isso, eu vou ler essa legenda que está do lado da foto, que conta, que fala sobre a foto. Antigo Cine Luz, Praça Zacarias, Curitiba, na ocasião da exibição do filme Suspeita, de Alfred Hitchcock, 1942. Cópia de uma fotografia do filme cinematográfico, acervo Fundamentação Cultural de Curitiba, ou Fundação Cultural de Curitiba. Essa foto
conta especificamente desse prédio. O que é? Um prédio que antigamente nesse local era um cinema, tá bom? E que em 1942 transmitiu o filme do Alfred Hitchcock. Quer dizer, existem fotos da nossa cidade que contam a história da nossa cidade? Existem. Nós vamos estudar muito isso quando a gente estiver estudando sobre Goiânia, tá bom? Após ler a imagem, converse com o professor e os colegas sobre as questões. Exercício A. Que lugar é mostrado nesse registro? Já falei para vocês, é um cinema. Como as pessoas estão vestidas? Bom, se vocês observarem com muita força, porque está muito pequenininho, vocês vão ver que as roupas delas são antigas. Por quê? Porque foi antigamente. Essa imagem registra um momento da atualidade ou de antigamente? Vocês vão marcar um X aí. Identifique o ano e o local desse registro. Ano, a professora já falou qual foi o ano. E o local? Qual foi a cidade? Aqui está um pouquinho difícil de vocês entenderem, mas foi na cidade de Curitiba, tá? Que informação é possível obter do letreiro? O letreiro é isso aqui que aparece aqui em cima do prédio. Aqui em cima do prédio aparece uma palavra que está escrito suspeita, que é o nome do filme, tá bom? A imagem que observamos é um documento histórico. Os documentos que conservam informações sobre o passado são chamados de fontes históricas. Essas fontes contam parte da nossa história e de outras pessoas, em outros tempos e de diversos lugares. Gostou de aprender o que são as fontes históricas? Bom, por hoje, história só. Tchau!